e a aula de hoje é a lição 4, o nome, o caráter de Jesus. Texto bíblico base, Mateus 11, 25, 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, e instruindo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A meditação dessa palavra, dessa lição é: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5, 11. Hoje vamos começar aqui com o tópico 1, o caráter de Jesus evidenciado em suas ações e a postura. 1.1, a humildade de Jesus. No chamado hino cristológico de Filipenses 2, 5, 11, vemos que Jesus, mesmo sendo divino, não se apegou à sua igualdade com o Pai, mas esvaziou-se de forma voluntária e sacrificial, assumindo a condição de servo, tornando-se como nós. Depois de tornar-se como um de nós, humilhou-se e submeteu-se à morte de cruz, que era uma das piores formas de execução do mundo antigo. Além disso, durante o tempo de sua vida terrena, como filho, foi obediente a seus pais. Como adulto, soube reconhecer o ministério de seu primo João Batista e foi igualmente responsável com questões cívicas. O simples fato de abrir mão do mundo antigo, apresentando-se simples como uma pessoa do povo e sem exigir tratamento especial, foi o motivo de Jesus ser rejeitado pelo seu povo. Porém, é justamente nessa sua atitude que vemos a grandeza, pois quando poderia coagir a todos para que nele cresce, não o fez, mas oferece amor e deixa-nos livre para optar por segui-lo. Nós devemos seguir esse grande exemplo de Jesus, o seu caráter, porque nós vamos perceber que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele não quis tomar o lugar do Pai, do todo Criador. E nós vamos ver que Jesus, ele mesmo tendo esse direito, ele cumpriu todas as regras que tinha que ser cumprida. Ele obedeceu seu pai e sua mãe terrena. Ele não deixou de obedecer os seus pais aqui na terra, porque ele era Deus. Mesmo ele sabendo que ele era maior do que João Batista, ele soube respeitar
o ministério do seu primo. Mas coisas que muitos aí não fazem, porque acham que são melhor do que o outro, porque sabe mais do que o outro. Mas Jesus, ele soube respeitar o momento do seu primo, que está escrito na palavra de Deus, que foi profetizado pelos demais profetas, dizendo que veria alguém antes do próprio Jesus, antes de Jesus Cristo. Ele soube respeitar, tanto que ele vai lá e se batiza com seu primo. O seu primo João Batista não queria nem o batizar, porque disse que não tinha condição de desatar a sandália dos seus pés. Mas Jesus já mostra para ele que ele precisava passar pelo batismo e também precisava obedecer aquela ordenança que Deus lhe deu através dele. Então nós vamos ver que Jesus, até as leis políticas, Jesus ele obedeceu. Todas as leis que existiam, tudo aquilo que era para que o ser humano faça, Jesus fez. Jesus fez normalmente, sem desobedecer, respeitando pai e mãe, respeitando o ministério de quem veio antes dele e respeitando as leis cívicas. E aí, se Jesus respeitou tudo isso, e você não vai respeitar? O 1.2, o ensino exemplar de Jesus. Ao introduzir a narrativa do famoso Sermão da Montanha, Mateus diz que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus 5.2. Tal informação, a despeito de, em outras versões, não aparecer tal expressão, poderia levar alguém a pensar: mas há outra forma de ensinar, a não ser falando? Sim, há muitas lições de Jesus foram ensinadas no silêncio de suas ações e postura. João 8, 2, 11, 13, 1 a 17. Sim, há muita forma de ensinarmos as pessoas, muitas das vezes, sem abrir a boca. Eu gosto de usar muito o exemplo do profeta Eliseu, que toda vez que ele passava numa cidade, ali aquela mulher falava para o seu marido: ali vai um homem de Deus. Mas como é que ela sabia que aquele homem era um homem de Deus? Às vezes ela nunca poderia ter tido um contato pessoal, físico ali com ele, um contato cara a cara. Mas as suas atitudes mostrava para ela e para o seu marido que ele era um homem de Deus. Por quê? Porque ela pede para fazer para ele um aposento reservado, para que quando ele viesse ali ao monte, ele pudesse tirar o seu descanso. Para o seu marido, mesmo naquela época, construir um cômodo para aquele homem, é porque ele também via em Eliseu que ele também era um homem de Deus. E era dessa forma que Jesus muitas das vezes fazia. Ele nos ensinava sem abrir a própria boca. E é dessa forma que nós devemos ser também, pegar esse exemplo de Jesus e passar a ensinar muitas das vezes sem precisar abrir a boca para falar nada. Como isso? Com as nossas atitudes. Jesus ensinava sem abrir a boca, muitas das vezes, com as suas atitudes. Ensinava também falando. Ensinava com a sua voz, falando para todo mundo o jeito que deveríamos andar. Mas Jesus não ensinava somente falando. Ele ensinava tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele seguia. 1.3 vai falar a coerência de Jesus. Não havia dissociação entre o que Jesus falava e fazia, ou entre o que praticava e dizia, como disseram os vacilantes discípulos saindo de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús. Jesus o Nazareno foi um profeta poderoso
em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, 19. Em outras palavras, Jesus era coerente, pois ele tanto fazia, ou seja, praticava, quando ensinava. Atos 1:1. Muito diferente dos líderes religiosos e ensinadores de Israel, que, conforme dissera o próprio Jesus, diziam, mas não praticavam e nem viviam o que ensinavam. Na verdade, revelou o Mestre, aqueles homens amarravam fardos pesados e difíceis de carregar e colocavam-os nos ombros do povo, mas eles mesmos não se dispunham a movê-lo, nem sequer um dedo. O que Jesus está aqui nos mostrando, que nós devemos viver tudo aquilo que nós pregamos. Porque não tem como a gente pregar algo que a gente não vive. Se a gente prega o amor ao próximo, nós temos que amar, a mostrar às pessoas que nos veem que nós amamos esse próximo. Se nós pregamos o arrependimento, o perdão, nós temos que viver esse arrependimento, nós temos que viver esse perdão. Nós temos que saber perdoar. Os religiosos, os líderes naquela época, eles ensinavam tudo isso, só que na verdade eles não viviam. Mas eles cobravam daqueles que não viviam, daqueles que eles ensinavam e não cumpriam com aquilo que eles viviam. Eles ensinavam uma pessoa que elas tinham que perdoar. Se elas não perdoassem, eles falavam que Deus iria castigá-los, mas eles mesmos que estavam ensinando, eles não sabiam perdoar. Eles não perdoavam. Não é diferente do dia de hoje. Existem muitos líderes religiosos que hoje ensinam aquilo que não vivem. Irmãos, nós não podemos ensinar aquilo que não vivemos. É por isso que nós devemos orar, devemos tentar nos aproximar o máximo possível de Deus, pedindo para que Ele nos ajude a viver aquilo que nós ensinamos. Então, que essa lição hoje fique e toque o coração de cada um. Amanhã eu estarei aqui dando a parte 2 dessa lição. Muito obrigado a todos que assistiram essa live. Fique com Deus e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã, no mesmo horário, e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um.